Como um governo galáctico que inicialmente ficou responsável por acabar com todos os resquícios da guerra e posteriormente uma rebelião, o Império contou com um arsenal de guerra para garantir tanto sua segurança quanto a de mundos simpatizantes. Speeders, tanques, andadores e transportes fizeram parte de toda a frota terrestre, principalmente na luta contra a rebelião. E nesse vídeo, vamos iniciar a lista com todos os veículos utilizados pelo Império Galáctico, parte 1. Speeder Bike 614 AVA, mais conhecido como Speeder Bike de Lothal. Um modelo de speeder do Império fabricado pela Aratech Repulsor Company. Rápido e leve, foi projetado inicialmente como um veículo de reconhecimento, encomendado aos montes para serem usados pela polícia. Para o uso militar, ele ganhou algumas melhorias como reforço na estrutura e canhões blasters, se provando ser bastante eficiente no serviço, conquistando uma reputação de ser confiável. Speeder Bike 74Z. Um modelo de speeder que já era fabricado durante as Guerras Clônicas, mas se consagrou como um veículo do Império. Geralmente pilotado por Scout Troopers, atuando como batedores e tinham a capacidade de interceptar ou interferir em comunicações. O Speeder 74Z foi construído para a velocidade e contava com uma estrutura de dupla viga e relativamente frágil. Durante seu serviço ao Império, estava equipado com um canhão blaster AX-20 montado na frente, sensores ópticos simples e bloqueador de comunicação de curto alcance. Speeder Bike de Patrulha CPH. Foi um modelo usado pelos Stormtroopers de patrulha do Império para manter a segurança dos estaleiros. Também foram usados em cidades e instalações industriais que fossem úteis para o Império, como foi o caso de Corellia. Projetado para priorizar potência ao invés de agilidade, embora tivessem ambas, seu formato foi capaz de suportar colisões em alta velocidade. Speeder de combate imperial. Pelo menos 5 unidades desse veículo foi utilizado na instalação da lua de Simon I. Foram speeders usados para atacar o AT-AT roubado pelos rebeldes. Durante a operação, um deles foi tomado por Lord Vader para alcançar o andador. Speeder Shadow Trooper. Foi um speeder especificamente utilizado pelos Shadow Troopers armados com 2 lançadores de mísseis nas asas. Ele tinha a frente inclinada, aletas frontais e asas configuráveis, podendo acomodar até 2 pessoas. Tanque de assalto imperial. 5 deles estavam na fábrica de armas na lua de Simon I e atacaram o AT-AT blindado roubado pelos rebeldes. O design desses tanques eram semelhantes aos tanques AAT separatistas. Tanque Repulsor Classe 2M Sabre, ou Tanque Flutuante 2M. Foi um poderoso tanque com canhões lasers que se destacavam contra as defesas fortemente blindadas, mas sua baixa velocidade o deixava vulnerável a torres de foguetes, embora seu gerador de escudos tivesse uma resistência excepcional para um veículo terrestre. Veículo leve MTV-7. Um tanque sobre rodas e usado como um veículo de reconhecimento pelas forças terrestres do Império. Ele contava com excelente mobilidade graças às suas grandes rodas, rápidos e adaptáveis à maioria dos terrenos e mais estáveis que os AT-ATs, mas careciam de capacidades defensivas avançadas, possuindo apenas um canhão blaster. TX-25 GAV-R, ou Cooper, Combat Assault Tank. Veículo rover tanque considerado o modelo secundário do TX-225 GAV-W, por utilizar repulsores ao invés de esteiras para se locomover.
Eles foram implantados em luta para, além de combater a célula rebelde local, transportar cargas retiradas do Templo Jedi. TX-225 GAV-W Occupyer Combat Assault Tank, tanque de combate que se locomovia por esteiras operado por um comandante e 2 pilotos. Altamente manobrável em espaços estreitos, e seus poderosos canhões podiam facilmente devastar tropas. Eles eram capazes de entrar em combate, levar consigo tropas e cargas com facilidade, contendo apenas 7,30 metros. Transporte Aerodinâmico CSL-430 foi um transporte de tropas usado no planeta Mapuzo tanto para o transporte de tropas quanto para o transporte de civis e carga. Torre de Cerco HAVR-C10, um veículo de assalto pesado tão temido quanto um AT-AT. Ele flutuava a cerca de 3 metros do solo, impulsionado por seus motores potentes. Essas torres foram implantadas durante a Batalha de Endor e foram destruídas após os rebeldes encontrarem um ponto fraco e explorá-lo. Fortaleza Flutuante HAVR-A9 foi um transporte blindado equipado com repulsores, se assemelhando bastante aos K-79 S-80, mas utilizados em ambientes urbanos eram menores e mais versáteis que os AT-ATs imperiais. Foi um transporte fortemente blindado, equipado com repulsores. Tanque Turbo HCVW-A9, simplesmente conhecido como Juggernaut, foi um modelo de tanque com 10 rodas utilizados pelo Império como um veículo de transporte de tropas. Ele possuía um armamento e blindagem mais leve que o normal e compensava isso em uma maior velocidade e um casco otimizado. Ainda assim, eram capazes de resistir a fortes impactos e romper fortificações. Transporte Juggernaut HCVW A9.2, também conhecido como Transporte de Combate Imperial, foi um modelo não armado, se tornando um alvo mais fácil a ataques. Como uma versão atualizada, foi utilizada por remanescentes do Império. Uma boa parte deles foi usada em Morak para transportar raidônio extraído até a refinaria. Ele era dividido em seções e cada uma delas com rodas reforçadas, permitindo que o transporte transitasse por qualquer terreno acidentado. Caminhão de bloqueio Imperial IBT-2921. Ele foi usado pelo Império como um transporte e plataforma móvel de armas. Estava equipado com um canhão blaster giratório e comumente utilizado para escoltas e contenção de multidões. Tanque Repulsor Imperial Classe 1H. Foi um tanque frequentemente implantado na Orla Média e em regiões próximas ao núcleo da galáxia. Informações frequentemente soltadas pelo Império indicavam à rebelião que esses veículos eram propensos a falhas em condições climáticas adversas. Juggernaut A5, tanque blindado e antecessor do HAVW A6 Juggernaut. Com 22 metros de comprimento e 15 de altura, era facilmente introduzido em ambientes urbanos. O A5 foi voltado para o transporte de tropas e possuía um armamento menos avançado que seu sucessor. Transporte de tropas Imperial K-79 S-80, apelidado de ITT, mas também conhecido como RTT, Transporte de Reconhecimento. Foi um transporte repulsor de tropas imperial em formato retangular, utilizado tanto para transportar soldados quanto escoltar prisioneiros e carga. Embora não tenha sido planejado para o combate, ele estava equipado com uma torre frontal e canhões montados. Ao longo do Reino Imperial, ele foi sofrendo pequenas alterações no design e principalmente na época pós-Império. Seu motor de repulsão emitia um ruído distinto reconhecível à distância. 2 pilotos controlavam o veículo na dianteira
com uma janela de visualização em aço transparente. Stormtrooper Innator, uma nave repulsora projetada pelo cientista imperial Hans Darth Smith para derrotar o agente Perry da Aliança Rebelde. Veículo de transporte pessoal REV-2K. Foi uma nave pilotada por um droide astromecânico para transportar um pessoal através dos estaleiros. Em geral, esse transporte foi utilizado em estaleiros de Corellia até muitos anos depois da queda do Império. Tanque repulsor classe Scout 2M, abreviado como Tanque Repulsor SC-2M. Foi um tanque repulsor terrestre, variante do classe 2M Sabre. Estava equipado com um gerador de escudos defletor e sacrificava o poder de fogo superior da classe pelo espaço para mais passageiros e equipamentos extra. SP.9, modelo de artilharia móvel repulsor fabricado pela Golan Arms. Esse veículo foi desenvolvido a partir da montagem de uma torreta DF-9. Ele era conhecido por ser utilizado pelo Corpo de Blindados do Exército Imperial. Transporte atmosférico de Stormtrooper, uma nave de teto aberto usada pelo Império para transportar os Stormtroopers, usado na base temporária da guarnição imperial de Mos Eisley, em Tatooine, durante a busca por C-3PO e R2-D2. Seu design tinha semelhanças com a nave de ataque de pelotão usadas pela Federação de Comércio e Aliança Separatista. Super Stormtrooper V3.0, a nave sucessora de Stormtrooper Innator de Darth Smith, projetada para derrotar o agente da Aliança Rebelde Perry. Em Tatooine, 3 anos antes da Batalha de Yavin, havia uma nave repulsora em uso pelo tenente imperial Ardo Bansh, pouco antes de ser destruída num ataque de gangue criminosa. E chegamos ao final desse primeiro vídeo. Para assistir a parte 2 e conhecer os outros veículos utilizados pelo Império, basta acessar o link na descrição do vídeo. Mas antes, comenta aí pra gente qual desses veículos imperiais é o seu preferido. Enquanto eu vou me despedindo desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.